Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2, o canal complementar da plataforma Atenção Vascaínos. Temos no Ave Mais com mais de 80 mil assinantes. Você que ainda não é assinante, segue a gente para a gente chegar até 100 mil, vai ser muito bacana. 80 mil assinantes no canal Ave Mais. Começou como um filho pequenininho, 80 mil, ajuda a gente. Chama mais gente, pega o link aqui desse vídeo, compartilha aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avisa a galera que tem o Ave Mais. Muita gente às vezes não sabe, tem as colunas eletrônicas, tem a live do meio-dia, como vai ter hoje com o Sérgio Quinde e o nosso Jean Faísca. Enfim, junte-se a nós. Eu só vou ter oportunidade de falar do jogo Vasco e Palmeiras no domingo. E eu tenho esse espaço aqui hoje para falar e quero falar do jogo Campo Bola. Eu ontem à noite trouxe no News, com a companhia do meu querido amigo Jean Faísca, dados, números e informações sim, gosto desses levantamentos, apesar de que números e dados não ganham jogo, mas embasam muito uma opinião de quem se preocupa em ver o Vasco minimamente capaz de voltar a dar alegria ao seu torcedor e principalmente retornar a uma época que a gente minimamente merece que retorne. Pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos irmãos mais novos, enfim, por nós também. A gente quer ser feliz, quer ter alegria. A gente passa um meio de semana vendo os nossos rivais jogando Copa Libertadores da América e dá aquela dorzinha lá dentro, né? A gente vê o Fluminense com um time limitado, mas conseguindo vencer o Atlético, vai ser nosso adversário, nos dando um ânimo, porque o Atlético Mineiro mostrou que não é essa força toda, dá pra gente ganhar do Galo e chegar à final da Copa do Brasil. A gente tem o Botafogo numa grande fase, fazendo um jogo muito intenso contra o São Paulo e não ganhando por detalhes. E o Flamengo ontem sendo amplamente dominado na questão tática pelo Peñarol, apesar de ter muito mais posse de bola. O goleiro do Peñarol fazer grandes defesas, mas o Peñarol muito bem montado. Mas, mais do que as atuações, é ver os jogos. E não estar ali é algo muito duro de um clube que parou no tempo, de um clube que não se sustentou. Fizemos uma final de Campeonato Brasileiro em 1997 e o meu corte ontem foi em cima de um jogo de Campeonato Brasileiro. Poderia ter feito o corte em cima da final da Mercosul de 2000, sem dúvida. Mas preferi fazer do Campeonato Brasileiro, porque é assustador você ver a distância e principalmente o nível de organização que o Palmeiras teve, apesar de 2 rebaixamentos nesse transcurso. O Palmeiras, em 1997, briga pelo título com o Vasco e cai alguns anos depois, caiu em 2002. E 10 anos depois cai de novo, em 2012. Quer dizer, não estava ainda equilibrado. E nesse meio tempo, de 2002 a 2012, nesse interregno aí de 10 anos, fazendo um levantamento aqui, o Palmeiras ganha uma Copa do Brasil, no ano que cai, e depois cai com uma outra Copa do Brasil em 2015, importante, então ganha força para ganhar uma nova Copa do Brasil, mas no intervalo entre 2002 e 2012, ele também não consegue se reerguer, não consegue fazer o dever de casa. Mas depois de 2012, tem gestão, tem capacidade de colocar a vaidade de lado e entender que precisa mudar, precisa se unir, e assim acontece. Vem aí o advento do Paulo Nobre, depois da Leila Pereira, da Crefisa, enfim, de todos os patrocínios. O Palmeiras, que lá no início dos anos 90 teve o apoio da Parmalat, que fez o Palmeiras ser muito forte ali de 90 para frente, mas que depois, sem a Parmalat, o Palmeiras sucumbe. Tudo é gestão. E o Vasco ao contrário. O Vasco evoluiu muito. O Vasco de 97 ganha muito pouco. O Vasco, então, tem 4 rebaixamentos e uma não volta, que para mim é um 5º rebaixamento em 2021. Ganha pouquíssimos títulos, ganha ali um Carioquinha em 2003,
2 cariocas, 15 e 16. Ganha a Copa do Brasil, que foi o maior campeonato que o Vasco ganhou nesse período todo, em 2011. Muito pouco para um clube do tamanho do Vasco, do gigantismo do Vasco. Mas a esperança está voltando. A esperança volta porque, independente daquilo que o futebol apresente em campo, apesar de ser consequência, a gestão do presidente Pedrinho, apesar de longe ainda do ideal que eu sei que ele se cobra, mas é feita de uma maneira mais virada para o resultado, para a coisa mais certa, sem muitos sonhos, sem muitos chutes. Hoje termina, por exemplo, a janela de contratação e o Vasco não contratou um zagueiro. Mas não contratou um zagueiro não porque não tenha tentado, muito porque não quer cometer loucuras. Que, de repente, se fossem outras épocas, cometeria. Mas nós viramos SAF para isso? SAF que acabou indo por água abaixo por conta de um acordo mal feito com uma empresa que a gente viu que fim levou. Mas a gente tem, na figura do presidente do Vasco, uma esperança de que o Vasco volte ao protagonismo com o Palmeiras, e a gente tem esse jogo de domingo como um ótimo balizamento. Aliás, o Vasco tem tido ótimos balizamentos, mostras claras da sua evolução. Quando consegue passar um Atlético do Paraná poderoso, que disputa títulos, que evoluiu, também construindo um novo estádio para a Copa do Mundo, reformando a Arena da Baixada, hoje Liga Arena, fazendo investimentos. A gente consegue eliminá-los. A gente joga com o Flamengo sendo pressionado, mas consegue, diferente do turno, quando a gente perde de 6, fazer um jogo e por pouco não virar. E a gente vai ter domingo um tira-teima contra um time que a gente não ganha desde 2015. E os tabus estão sendo quebrados esse ano exatamente porque o trabalho voltou a ser sério. Nós temos um treinador sério que não inventa, um treinador que usa o que tem sem reclamar, um treinador que é humilde para entender as limitações. A gente tem uma gestão pés no chão, que não é de fazer bravata, e assim caminha a humanidade, como diria a música. As coisas vão andando. Mas é claro que dentro de campo, a gente vai pegar um grande adversário. Segundo melhor ataque do brasileiro, melhor defesa, mas não é imbatível. Longe de ser. Acho que o Vasco tem uma oportunidade ótima, dependendo daquilo que o Rafael Paiva armar para domingo, de vencer o Palmeiras em Brasília. O Palmeiras vem de 6 jogos também de invencibilidade, como o Vasco. Vem de 3 jogos últimos em que fez 12 gols e não sofreu nenhum, com 2 goleadas, sobre Cuiabá e Criciúma jogando em seus domínios. Ganhou de 2-0 na Arena da Baixada do Atlético do Paraná, mas não terá Estevão. Talvez o principal jogador hoje do futebol brasileiro. Talentosíssimo, craque, que tem desequilibrado. E sem o Estevão, o Palmeiras me passa a impressão de ser um time bom. Com o Estevão, é um excelente time. Mas um time bom você precisa combater. E acho que o Vasco precisa jogar com o Palmeiras como jogou metade do segundo tempo contra o Flamengo. Porque tecnicamente eles são melhores. As dúvidas, não joga Estevão, vai jogar Dudu, jogaria no Vasco. Não joga Estevão, vai jogar Zé Rafael, jogaria no Vasco. Não joga Estevão, pode jogar Rafael Veiga, jogaria muito no Vasco. Não joga Estevão, vai entrar o Rony, jogaria no Vasco. Então, eles têm um elenco rico, um elenco capacitado, que não prosperou na Libertadores, não prosperou na Copa do Brasil, muito por conta até das lesões do próprio Estevão, que é um jogador desequilibrante, mas que nós não temos nada a ver com isso. Acho que o Vasco, dependendo daquilo que o Abel fizer, escalando, ou um pé direito do lado direito, ou um pé esquerdo do lado direito, para substituir o Estevão, o Vasco precisa se cuidar ali, porque o Piton é um jogador que, para marcar, não é tão eficiente quanto no ataque, é reforçar a marcação por ali, confiar no Paulo Henrique pelo lado direito, que é o jogador com o maior número de desarmes da defesa do Vasco. Tem jogado muito bem o Paulo Henrique. Que a gente possa ter um meio de campo mais pegador e, principalmente, algo que no futebol moderno não pode se abrir mão, de recomposição. Se a gente vai ter um Payet no meio, que tem até voltado, tem cercado, ajudando ali na marcação talvez do Aníbal Moreno como primeiro volante,
Quem jogar pelas pontas precisa recompor muito, vir até o fim. E tem que ter força para chegar à frente. E eu não vejo outra opção a não ser Ryan pela direita e Emerson Rodrigues pela esquerda. Acho que o David tem essa força, mas o David é preguiçoso para recomposição. Ah, mas o Ryan também mas tem melhorado, tem retornado, tem brigado, precisa ser menos menino como foi no jogo lá em Curitiba, perdendo a paciência. É do embate, é do jogo. Já Emerson e Ryan têm essa consciência, principalmente o Emerson Rodrigues tem essa consciência tática. Com o Verratti, o Vasco está bem posicionado. E aí, recuperando a bola, usar a força de Paulo Henrique, a força de Piton e os dois pontas para municiar o centroavante Verratti. Maxime Domingues vem treinando bem, mas não sei se seria muito precoce colocá-lo como titular nesse jogo. E colocá-lo pelo lado direito, fazendo a função do Adson, pode ser arriscado porque ele não tem a mesma velocidade que o Adson. Porque o Adson é um jogador que também consegue puxar contra-ataques, consegue jogar também na velocidade. O Maxime Domingues é um jogador mais de negociar o meio, mas pode ser importante. Nessa briga contra um time que joga com dois zagueiros fixos, um volante por dentro, que é o Aníbal Moreno, e dois laterais que avançam. Não vai jogar o Caio Paulista, vai jogar no menino Vanderlan, que pode ser uma opção de colocar, por exemplo, o Ryan jogando em cima dele. O Vanderlan é bom jogador, mas não é um jogador formado, como o Piquerez, como é o Caio Paulista, não é. Não tem essa força toda. É bom jogador, volto a dizer. Mas acho que em cima dessas deficiências que o Palmeiras tem, o Vasco pode atacar. Vai ser um jogo duro, em que o Vasco precisa competir. O Palmeiras é o time do futebol brasileiro, na minha humilde opinião, que tem a maior capacidade mental de jogar futebol. É algo que seu treinador Abel Ferreira conseguiu botar na cabeça desse grupo. É um time que suporta pressão. Porém, uma boa notícia a todos nós vascaínos. Se é algo que o Vasco tem hoje, também é mental. É um time mentalmente preparado e confiante. E a gente vai ter um grande embate domingo. Na minha opinião, o Palmeiras é favorito. Pela qualidade dos seus jogadores, pelo número de atletas que tem à disposição do seu treinador. Mas eu confio muito naquilo que o Rafael Paiva possa fazer. Que o Vasco possa se posicionar bem, marcar bem as principais peças, não dar espaços e buscar alternativas. Não pode ficar lá atrás o tempo todo com a bunda encostada na defesa, como fez contra o Flamengo. Tentar minimamente, com a posse de bola, jogar, fazer o jogo andar. Dominou por dentro, roubou uma bola, que saia com Paulo Henrique, com Piton, com os pontas na velocidade. Porque a defesa do Palmeiras é uma defesa lenta. O Gustavo Gomes não é um zagueiro mais rápido. O Marcos Rocha não é um bom marcador. O Vanderlan, como eu disse, também não é um bom marcador. É um time que joga em 30 metros mais à frente. Usando a profundidade, você tira a zona de conforto do time do Palmeiras. Então eu acho que o Vasco pode vencer nisso, atacando a profundidade, não negociando tanto passes por dentro, mas recupera 2 passes e estica, para ver se consegue nessa velocidade, acertando os passes, conseguindo essa transição rápida, surpreender. Uma vitória daria muita confiança, daria muita força para um time que vai jogar depois em Belo Horizonte para buscar se aproximar do Cruzeiro, porque está a 6 pontos do Cruzeiro, tem um jogo a menos, e vencendo o Cruzeiro em Belo Horizonte, o que é bastante possível, o reserva do São Paulo conseguiu. O Vasco pode vencer o Cruzeiro sim, ganhando do Cuiabá o Vasco passa o Cruzeiro. Tudo bem que o jogo do Cuiabá é só no dia 23, o jogo que está atrasado. Mas uma vitória em cima do Palmeiras coroaria aí momentos importantes do Vasco. Daria ao Vasco uma confiança muito grande. Um empate é ruim? Não, não é ruim. Mas eu acho que dá para vencer. Tendo cabeça, consciência e um bom planejamento tático e tendo cuidado, é claro, com as cabeçadas do Flaco Lopes, com as jogadas de ultrapassagem dos laterais, com as triangulações entre ponta, lateral e meia do Palmeiras, com as chegadas de quem vem de trás e que bate bem em gols, Rafael bate bem, Rafael Veiga bate bem, o Richard Rios é um jogador que chuta forte. Eu acho que o Vasco consegue equilibrar e vencer o Palmeiras no domingo. Mas vai ser jogo duríssimo e, acima de tudo, um grande jogo. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. E aqui, no canal Ave Mais, a partir do meio-dia, o Sérgio Quinde vai comandar a resenha do meio-dia ao lado do referência Jean Faísca. E eu falo com vocês logo mais às 18 horas, direto do Parque Jacarepaguá, no Anil, ali em Jacarepaguá, no Multistúdios, com o Sextou ao lado do Marco Vasconcelos e do Joel Silva. Grande abraço a todos, um ótimo dia. Tchau.